Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom dia, né? Estamos aqui dando início à nossa aula de escola dominical e hoje nós falaremos a respeito da aula 5, né? Continuando aí no Pilar Teologia Bíblica, né? O tema Profetas. E vamos nos ater ao livro de Ageu, né? Vamos falar também um pouquinho a respeito do livro de Ageu, mas vamos nos situar, né? Primeiramente com relação a tudo isso, tá? Mas antes de tudo, vamos orar? Vamos orar para dar início à nossa escola dominical. Precioso Deus, Deus de misericórdia, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos online, a maneira que Tu proporcionaste para que nós possamos transmitir a Tua palavra, Senhor, para entendermos mais de Ti, sabermos, né, como o Seu povo se portou na antiguidade e que sirva de exemplo para os nossos comportamentos atuais. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, olha só, com relação à nossa aula. Primeira coisa, tá? Você se sente uma pessoa seguidora das regras, né? Não apenas das regras voltadas aí para o Evangelho, né? As regras de forma geral, né? Tudo aquilo que está aí proposto para você seguir, você tem essa concepção boa ou ruim, né? Então, um exemplo clássico, para você que dirige e você segue à risca todas as leis de trânsito, para no sinal vermelho, mesmo que não tenha ninguém passando, né? Respeita a faixa de pedestre, né? Tem ali a preocupação em ultrapassar de maneira correta, se for o caso, né? E você que não dirige, você pedestre, você tem essa também concepção de sempre atravessar aquela faixa de pedestre, né? Não andar, né, por vias que estão assim só sujeitas a carros. Da mesma forma, você ciclista, né? Você fica ali cortando os carros, por exemplo, quando eles estão parados no sinal. Então, essa parte nos leva a refletir, de repente, como o povo de Deus se sentia, tá? Ao sair do seu exílio, tá? E agora, sendo ali exigido deles, né, de certa forma, que eles construíssem um novo templo. E aí, só para a gente ir se assim, fazendo a concepção do que aconteceu, dando uma visão geral, o povo se sentiu ali, de certa forma, né, ressabiado. Não quis, num primeiro momento, tá? Montar ali, né, exatamente a casa do Senhor, aperfeiçoá-la. E aí, o que acontece, né? Uma série de circunstâncias ali, né? Uma série ali de situações que são impostas pelo povo, que fazem com que eles sejam ali, né, de certa forma, verificada a situação de que não conseguiria, de certa forma, ali, construir o templo do Senhor. Então, vamos nos ater no primeiro capítulo ali de Ageu. Vamos lê-lo todo. Nesse primeiro momento, apenas os versículos de 1 a 11, tá bom? E depois nós vamos ler até o versículo 15. Então, no primeiro momento aí, acompanhe por gentileza Ageu, né? Ageu, um livro difícil, fica aí no meiozinho da Bíblia, né? Entre Gênesis e Apocalipse. Fica mole de achar aí, né? Então aqui, ó, fica próximo de Ageu, fica próximo de Zacarias, Malaquias, né? Malaquias aí, o último livro do Antigo Testamento. E aí, já está preparado? Podemos ler? Acompanhe aí comigo por gentileza. Então, Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Primeiro momento aí de 1 a 11. Diz assim, ó: no segundo ano do rei Dario, né, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não vejo ainda o tempo, um tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Aquilo que nós mencionamos, né? O povo aí ressabiado em construir o templo do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo
de habitardes vós em casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruínas. Em outras versões falam a respeito de casas cobertas, né? E, no entanto, ali, né, permaneceram em ruínas, casas desertas, tá? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido poucos, comeis, mas não chega para fartá-los. Bebeis, mas não dá para saciá-los. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa dela, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser o pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre, por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, de certa forma, né, o povo tem um álibi. Se você percebeu aqui, prestou atenção direitinho na leitura, eles não têm um serviço que os sustente de forma plena, né? Não tem comida até saciá-los, não tem bebida também, né, até satisfazer a sua sede por completo, não tem a casa, né, adequada, e aí o povo, né, utiliza isso como um argumento para não dar ali início, né, à construção do templo do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo numa época, né, de pandemia. Muitas coisas aí mudaram a nossa vida, não é verdade? Então, imaginem vocês se nós ficássemos parados esperando tudo isso acabar para a gente difundir a palavra do Senhor. Olha aí, né? Então, a gente tem que se adequar, né? A palavra bonita, né, que muita gente gosta de utilizar na administração, é ser resiliente, né? Resiliência é uma característica, né, exatamente de determinada matéria se adequar ao lugar, ao espaço em que ela é colocada. Então, ser resiliente é fazer com que nos adequemos da melhor forma àquilo que nós estamos passando. Se for pararmos para pensar a respeito da nossa igreja, daqui a pouco tempo estaremos sendo centenários, né? Estaremos fazendo 100 anos. Já estamos nos preocupando exatamente com os festejos, né? Porque não é toda a igreja que faz 100 anos, é todo no momento que nós temos essa oportunidade de festejarmos. E aí, uma grande preocupação do Conselho é exatamente fazer com que nossa igreja, de certa forma, seja acolhedora no sentido de ter as suas dependências todas terminadas. Se você parar para pensar, né, são 100 anos aí, um pouco menos, é claro, né, que nós temos aí para concluir as obras da igreja. Por isso, né, aquele ditado, né, obra de igreja não é à toa, demora mesmo, demora. Mas a gente sempre tem a preocupação de fazer o melhor para termos a casa do Senhor. Então, é muito importante considerar, né, essas circunstâncias todas, tá, e tomarmos como um exemplo o que aconteceu com o povo de Deus naquela época, né, nos faz refletir a respeito das ações que devemos tomar daqui em diante. Então, como nós podemos ali, né, de certa forma, verificar o fato de estarem ali, de certa forma, deixando em segundo plano a construção da casa de Deus, é uma forma de pecado. Então é importante considerar ali as consequências do pecado
em nossa vida, não só na vida daquele povo lá atrás. Às vezes a omissão, o descuido, a desobediência, né, de coisas que são consideradas mínimas pode nos levar a sofrer grandes problemas, grandes consequências. Na passagem acima, nós podemos perceber que o povo estava sendo confrontado pela prática de pecados considerados gravíssimos, né? Como em outros momentos da história em Israel. Porém, a mensagem do Senhor para eles é uma reflexão importante por causa dos desinteresses, da própria negligência, né, em relação ao templo do Senhor, o fato de não quererem terminar ali a sua obra, né, construí-lo. Então, um povo escolhido por Deus, porém sem interesse. As profecias de Ageu começam, né, com um vigoroso chamado para que aquela comunidade restaurada à sua terra reconstruísse o templo do Senhor. Nessa primeira sessão, verificamos a exortação do profeta para que o povo deixasse de perseguir apenas os seus interesses pessoais e cuidasse da restauração do templo do Senhor como uma missão importante. É verdade, às vezes nós estamos correndo atrás ali de situações, né, que agradem, né, tragam benefícios a nós mesmos, né? E como fica aí a casa do Senhor? Como fica aí exatamente, né, a propagação do Evangelho? Então é uma preocupação que nós devemos ter, assim, um exemplo ruim que nós percebemos na vida daquele povo, né, que foi resgatado do exílio, no entanto, né, procurou viver para si só. Então, é uma situação de pecado, negligenciarmos exatamente ali a casa do Senhor. Então, aquelas pessoas que estavam empregando o seu tempo para desfrutar das bênçãos que recebiam, como também dos seus respectivos lares, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Para entendermos melhor essa questão, é preciso voltarmos um pouco, né, no tempo. Deus fez com que o rei Ciro fosse favorável aos judeus que estavam cativos. E aí a gente pode perceber isso lá no livro de Esdras, né? Dessa forma, né, de modo milagroso, Ciro da Pérsia foi inspirado por Deus a permitir que os judeus saíssem do cativeiro babilônico e retornassem à sua terra natal, como também forneceu recursos para a reconstrução do templo. Ciro emitiu um decreto aproximadamente ali por volta de 538, né, do ano 538 a.C., permitindo que cerca de 50 mil judeus, liderados por Zorobabel, voltassem a Jerusalém para começar a reconstrução do templo. Então vamos ler aqui no livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 4, né? Uma oportunidade que Deus está dando também ali para o seu povo. Vamos ver aqui, Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então diz assim, né, a respeito do decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. É o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, já fora das dádivas, né, voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Vemos aí, portanto, né, a posição de um rei em ajudar aí, né, o povo de Deus. Dessa maneira, né, levando em conta que mesmo com a ajuda de Ciro, os judeus não tinham recursos da época de Salomão, foi uma tarefa bem complexa, né? Aproximadamente aí
no ano de 520 a.C., 2 décadas depois, portanto, durante o segundo reinado de Dario, né, que por sua vez foi o sucessor do rei Ciro, que nós acabamos aqui de ler o texto em Esdras, as obras de reconstrução iniciaram e pararam algumas vezes, né, o que levou aquelas pessoas a concluírem: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aquilo que nós acabamos de ler, né? Nós falamos exatamente ali a respeito da situação em que Deus, ele verifica essa circunstância, verifica essa situação do povo, né? Que está aqui, de certa forma, se retraindo, se negligenciando ali com relação à retomada, ok? Da construção do templo. E aí você para pensar, né? Quantas vezes você deixou de participar, né? Não assim, pura e precisamente na construção, não, botou a mão ali na massa, né? Botou o tijolinho, né? Foi lá, fez um mutirão, mas assim, na obra de Deus por um todo, né? Quantas vezes nós nos negligenciamos com relação a essa circunstância, dando ali, vamos dizer assim, subterfúgios para nós mesmos, né? Nós termos ali satisfeitas as nossas necessidades primeiras. Gente, irmãos e irmãs, se formos parar para pensar, né, que nós vamos seguir a Deus, seguir a Cristo, né, seus preceitos, fazer a sua obra quando tudo estiver pronto, isso nunca vai acontecer. Não é verdade? Minha vida estiver toda legal, ó, meus filhos criados, né? Eu estou ali exatamente financeiramente bem, né? Sem problema algum. Agora sim, agora eu vou me dedicar à obra do Senhor. Isso nunca vai acontecer. Você tem certeza disso, né? Então, o que nós temos que fazer? Priorizar exatamente ali a obra do Senhor, conforme Mateus diz, né? Em Mateus 6,33, o versículo que toca muito ao meu coração, né? Para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus, depois as demais coisas. Essas sim, as demais coisas que virão no segundo momento, no segundo plano. Então, dessa forma, né? Esta era tem a desculpa, né? Que o povo oferecia para não reconstruir o templo, né? Uma série de desculpas, né? Uma série de subterfúgios aí que se tinha para não reconstruir o templo. De acordo com o seu modo, né, com o seu modo de pensar, o templo não era apropriado para aquele povo. O fato é que o templo, né, estava inacabado. Muitas pessoas lamentavam a ausência de recursos do templo anterior e afirmavam que aquele templo não era comparado ao primeiro. Eles se utilizavam desses argumentos para justificar a ausência de interesse pelo templo do Senhor. Gente, que a gente tem de desculpa para não fazer a obra do Senhor, é verdade? De uma série de coisas. Se não priorizarmos, né, a divulgação da palavra de Deus, a própria obra, né, no sentido aí, denotativo, né, do tempo, né? Nós, por exemplo, da Igreja de Tomás Coelho, nos preocuparmos ali com a aparência, né, da nossa igreja, né, nós estamos negligenciando de certa forma. É claro que não dá para fazer tudo no mesmo tempo, né? Os recursos são escassos e a gente tem que priorizar alguma coisa, mas nunca deixar de fazer. Esse que é o detalhe. Priorizar uma coisa em detrimento à outra, mas nunca deixar de fazer. Essa é a preocupação que nós temos em conselho, né? Se você pode perceber aí, vira e mexe, nós estamos fazendo melhorias ao tempo, né? Fizemos obras bem, vamos dizer assim, substanciais nos últimos anos, com relação à galeria, com relação à parte interna do templo. Se Deus quiser, nós já temos aí um projeto, né, para que tudo se alinhe da melhor forma possível. Então, são essas aulas, são exatamente esses exemplos que nós tivemos do tempo, né, passado, para que nós reflitamos a respeito do que nós estamos vivendo atualmente. Por isso que a palavra de Deus era, é e será sempre o nosso norte, a nossa orientação que deve ser seguida. Então, nós podemos observar que um povo escolhido por Deus,
naquelas circunstâncias, além de ter dificuldades, né, com a semeadura que nós vimos ali, né, também era um povo pobre espiritualmente. O trabalho realizado pelos que retornaram do exílio estava bem distante ali do ideal. O lucro sobre a colheita era reduzido. Nós podemos ler aqui no texto, né, até o versículo 11. Eles se consumiam pela semeadura, não poupavam esforços para buscar prosperidade, porém suas colheitas eram frustrantes. Eles deveriam ter percebido que o problema não eram as plantações. Na verdade, nada parecia ser suficiente para eles. Nem o alimento, nem a bebida, nem roupas, coisa alguma. E aí, naquela época, né, como em outras, nós podemos comprovar a palavra de Deus ali firmada. Como eu mencionei, né, lá em Mateus 6,33, a preocupação de buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serem acrescentadas. Então, quando Deus é esquecido, a vida se torna de fato vazia, né, de significado. Aqueles que buscam construir impérios terrenos precisam pensar nessa verdade. Antes da pobreza material, está aí presente a pobreza espiritual. Eles atravessavam dificuldades econômicas? Sim. Dificuldades sociais também, porque esqueceram que fazia parte do povo da aliança, esqueceram de buscar a Deus, né? Em primeiro momento não, tomando ali, né, como primeira coisa para as suas vidas. Então, um povo de fato escolhido por Deus. No entanto, né, podemos dizer ali que um povo que não estava preparado espiritualmente. Então, um povo, né, escolhido por Deus é aquele que glorifica a Deus. A sequência do texto que nós vamos ler agora, né, dos versículos 12 ao 15, nós podemos verificar exatamente uma situação que revela que o povo atendeu à convocação e renovou o desejo de obedecer e glorificar ao Senhor nosso Deus. O maior propósito entre eles, a partir da mensagem do profeta, era agradar a Deus. Por isso, o interesse pelo templo voltou. Houve uma cooperação sincera entre os líderes e os povos. E assim, muitas coisas podem acontecer na nossa vida para te dar esse start, né? Muitas pessoas podem estar falando com você a respeito, né, da sua vida, tentando fazer com que você enxergue exatamente as situações que estão em torno de vocês, que às vezes nós ficamos cegos, né, sem entender. E nesse sentido, né, nós podemos evidenciar que o povo no primeiro momento ali pode ter negligenciado ali a construção do templo de Deus. Mas nunca é tarde para que nós possamos ali entender a importância de Deus na nossa vida. E agora, né, vamos ler os versículos de 12 a 15 para que a gente possa refletir a respeito dessa mudança que houve, né, no que tange ali àquela concepção primeira que o povo tinha no que diz respeito ali à reconstrução do templo de Deus. Então diz assim, ó, versículos de 12 a 15. Também aqui, ó, 1 de 12 a 15. Isso. Também vós, ó etíopes, sereis, Ageu. Assim. Agora sim. O povo atende ao Senhor. Agora sim, ó. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos de Deus, ao 24º dia do 6º mês.
graças a Deus, né, que o povo despertou, né, viu exatamente a importância que se tem ali no que diz respeito ali à continuidade na obra do templo do Senhor. E aí, como povo escolhido, né, precisamos ter no coração a certeza de que somos servos de Deus. Caminhar com Ele e obedecê-lo sempre produzirá os melhores resultados em nossa vida. Você pode ter certeza disso, né? Não significa que será fácil. Contudo, o Senhor garante a nossa vitória por causa dos méritos do sacrifício de Cristo. Quando somos despertados por essa verdade transformadora, as nossas intenções e ações apontam tão somente para a glória de Deus. Então, nós podemos perceber aqui que o povo teve ali, né, o start a partir da ação de um profeta. É claro que o Senhor agindo na vida de Ageu, né? E você, qual seria ali o seu start, né? Será que você está observando, está olhando direitinho ali ao seu redor? Quantas pessoas, né, estão ali falando a respeito de Deus para você, né? Para que você siga em frente ali na palavra do Senhor, e você pode ser que não esteja dando ouvido a essas pessoas, não dando ouvido, não escutando a promessa de Deus para a sua vida. Então, concluindo, todo cristão precisa se reconhecer como servo de Deus, admitindo sua condição, primeiramente condição pecaminosa, né? Como também assumindo o compromisso de agradar o Senhor através de sua vida diária. Deus exige fidelidade do seu povo. Vivendo dessa forma, testemunharemos que a nossa identidade foi reconstruída por Jesus Cristo. Por isso, nossa missão é aproveitar todas as oportunidades para servir e glorificar o Senhor em todo tempo e lugar. E aí, como, né, o exercício de apoio e fixação, o que nós podemos fazer para demonstrar obediência e fidelidade ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas? Dar exatamente o lugar a Deus, dar o primeiro lugar a Deus em todas as ações que nós fizemos. Não só na igreja, né? Não só em culto, mas nossa vida é um culto diário em tudo que nós fazemos, né? Seja no nosso trabalho, em nossos estudos, né? Com os nossos amigos, familiares. A nossa preocupação primeira é tão somente servir a Deus. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco a respeito do seu povo, povo de Deus, que era, é e será, Senhor. Todos os ensinamentos que nós podemos observar hoje, né, acerca do livro de Ageu e de Esdras, são de fato, né, exemplos a sermos seguidos. Seguirmos aquilo que de fato convém ao teu reino e tomarmos por experiência aquilo que foi de errado para o seu povo naquela época. Que estejamos atentos aí exatamente à sua palavra, à sua voz. Tudo isso te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tudo de bom, irmãos. Até a nossa próxima aula. Até logo.